Amém, queridos. Graça e paz. Fala para alguém que está perto de você, que bom que você está aqui. Aleluia. Fala mesmo, vê se ele gostou da sua presença aí. Hã? Ontem nós tivemos uma célula poderosa de jovens, ontem às 18h30. E nós falamos sobre isso, sobre os princípios de honra. Que tem gente que acha que aceitar Jesus é mudar de religião. E, na verdade, cristianismo nunca foi religião. Eu não sou evangélico e não sou religioso, eu sou cristão. Amém? Amém? Ser evangélico precisa de converter, nós somos cristãos. O cristianismo não é religião. E vir para Jesus não é mudar de religião, é estabelecer um novo padrão de vida. É um novo código de conduta. É um novo reino. Eu falo muito para meus clientes quando chegam do Brasil, eles falam, qual a primeira coisa que eu tenho que aprender quando chego em Portugal? Entender que você mudou de país, é outra cultura. Se você não aprender isso de bem, você vai aprender isso por mal. Você vai sofrer muito, porque é outra cultura. Mas fala português, mas é outra cultura. Os hábitos são diferentes, as maneiras são diferentes, a maneira de agir é diferente, de cumprimentar é diferente, de expressar é diferente. Até as palavras, até o português, mesmo sendo português, a linguagem que são diferentes. E se a gente não entender essa mudança de cultura, a gente sofre muito, né? Porque a gente vem de uma cultura de um país e quer implantar essa cultura no outro país, não vai dar certo. E quando a gente vem para Jesus, é um outro reino, é uma outra cultura, a cultura dos céus. Venha o teu reino. E um desses princípios é a honra. Nós precisamos aprender a honrar. E uma das coisas que atrapalha a vida das pessoas é que as pessoas não têm padrão de honra. E toda honra, com o tempo, ela traz uma colheita de bem ou para o mal. Se a desonra também é estabelecida, ela vai trazer uma colheita. E se você precisa parar um pouquinho na vida que você está e dar uma olhada para trás e ver o que você quebrou, qual o princípio de desonra. Por exemplo, a Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolonga os seus dias sobre a face. Há poucos dias atrás, um aperto terrível, eu recebi uma ligação do Brasil e minha mãe precisava de fazer um exame e eu não tinha dinheiro. E o restinho que eu tinha, eu juntei e mandei para ela aquela oferta. Aliás, eu tinha que receber um valor do Brasil, eu falei, não, deposita direto na conta dessa pessoa. Mandei depositar, ela ficou muito feliz porque eu honrei. Irmãos, daquele dia em diante, Deus abriu uma porta financeira tremenda. Veio assim, sei lá, 4, 5, 6 vezes a mais do que eu honrei na vida dela. Porque minha mãe disse, olha filho, eu te abençoo. Eu sempre falo com o moço e com a moça quando vai casar, olha como é que ele trata a mãe dele, porque ele vai tratar você do mesmo jeito. Olha como é que ela trata o pai dela, porque ela vai te tratar do mesmo jeito. Aprendi isso muito novo. Padrões de honra, estabelecer honra. E eu falei sobre honrar a presença. Nós precisamos aprender a honrar a presença. Porque quando alguém resolve estar presente na vida da gente, a presença dela é um presente. E essa pandemia veio nos ensinar que a gente precisa honrar a presença. Enquanto está tudo bem, mas vai chegar uma hora que você precisa de alguém. E é nessa hora que você vai lembrar, poxa, por que eu não valorizei a presença daquela pessoa? Sim ou não? Quando a igreja tinha culto todo dia, toda hora, programação, a gente fala, eu vou agora, a gente muitas vezes quer estar e não pode estar porque somos impedidos. Estamos aqui agora com horário cronometrado, contado, tem tudo rapidinho, porque daqui a pouco a gente tem que correr para trás, e a gente não consegue nem depois da Zoom encontrar para poder estar juntos. E a gente falou, eu queria tanto estar com fulano. É verdade ou não é? Aproveite a presença, honra a presença do seu irmão. Fala com ele, que bom que você está aqui, irmão. Passamos uma semana para a gente poder se ver. Culto não é vir buscar bênção, culto é encontrar um com os outros, dizer eu te amo, você é importante para mim. Isso que é culto, irmão. Ontem nossa célula, a gente falando sobre isso, e as pessoas foram entrando, e a presença de Deus foi tão grande, uma jovem entrou deprimida, e Deus libertou ela no meio da célula, outra entrou lá do sul de Portugal, problema sentimental, Deus revelou a vida dela, ela começou a chorar, porque Deus manifestou a presença dele. É isso, irmão, presença. Quem honrou e está ali foi cheio da presença de Deus.
há uma recompensa quando você honra. E é por isso que nós estamos aqui. Você vai pregar sobre isso? Não, isso é para outro dia. Eu só estou explicando para você que é importante estar honrando a presença. Eu fiquei quase 3 semanas sem vir à igreja. Minha esposa teve contato com pessoas que ficou contaminada com vírus. E a gente, por prudência, resolveu não vir à igreja. Eu estava com uma tosse muito forte, não sabia se era. Apesar que eu já tenho anticorpo, mas senti meu corpo combatendo alguma coisa, não sei se era alguma coisa. Eu falei, melhor ficar em casa. E foi 3 semanas, irmãos, que eu fiquei em disciplina em casa, né? Até ontem, quando o pastor me ligou para pregar, eu falei, obrigado por vocês terem me tirado da disciplina. Já tem quase 3 meses que eu não prego aqui, né? Não sei se eu pequei, peço perdão aos irmãos, tá? Mas hoje eu vou pregar de novo, e a unção que eu tenho hoje é uma unção profética. E ser profeta não é fácil. Porque profeta tem hora que ele fala coisa que o povo quer ouvir, mas tem hora que ele fala coisa que o povo não quer ouvir. E talvez eu fique em disciplina mais uns 3 meses. Eu nem volte a pregar. Vocês vão sentir a minha falta. Não pequei, é simplesmente a questão da unção profética. Mas eu quero falar hoje sobre gerando em tempo de crise. Quem recebe essa palavra? Abra a sua Bíblia, por favor. Nosso tempo está curto já, eu não tenho muito tempo. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 1, versículo 26. Essa água aqui é minha ou não? Acho que não, né? Não vou tomar não, posso matar quem bebeu. Mateus 1, 26. Mateus 1, 26. Quem achou diz amém. Pode segurar aí, queridão. Obrigado pela sua presença. Pega aí o remanho para nós, hein? Mateus 1, 26. Mateus, desculpa, irmãos. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. Ainda bem que eu nem bebi, hein? É minha mesmo? Em nome do Senhor Jesus, tome agora o seu copo com água. Eu fui para um reunião espírita certa vez, e a pessoa falou, vamos fazer agora a reza às 6 horas, né? O senhor ora com a gente? Eu falei, o senhor reza? Lógico. Aí tem água fluídica, não tem? Eles colocam um copo d'água fluídica e vão tomar. Quando for tomar, eu falei, espera um pouquinho. Deixa eu orar pela água, porque aí a água fica mais fluida ainda. Aí nós oramos para a água e todos os espíritas beberam. Ele falou, nossa, a gente sentiu até um negócio assim. Eu falei, porque a água realmente é benta, né? Abençoada. Achou? E no 6º mês, é isso mesmo? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem desposada, ou seja, não estava ainda vivendo com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita é tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se com a sua palavra. E considerava que saudação era aquela. E disse ele, não temos por que achaste graça diante de Deus. Eis que do teu ventre conceberás, dará à luz a um filho, e chamarás o teu nome Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará trono da casa de seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como será isto? Eu não conheço homem algum. Ele respondeu e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E com a tua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Amém? Só ter. Feche os seus olhos. Fala assim, Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus, o que eu preciso ouvir. Ó Deus, com muito temor e tremor, eu estou na tua presença essa noite, Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para essa igreja, e para aqueles que estão ouvindo esse culto pela internet. Que não fale nada de mim mesmo, Senhor, mas que o Senhor venha nos usar para falar aquilo que o Senhor tem para falar. Obrigado pela essa oportunidade, pela vida do pastor Uds, que nos deu a oportunidade de ser profeta nessa manhã.
Nos usa, Senhor. Fecha os seus olhos. Tira um momento com Deus aí. Eu estava ali sentado, me veio na memória um hino antigo que eu cantava muito no meu tempo de conversão, lá em 1988, quando eu chorava sozinho no quarto. Me veio esse hino na memória ali, eu comecei a cantar sozinho, eu perguntei ao músico se ele sabia cantar, e eu queria cantar esse hino com vocês, porque ele falava tanto comigo e talvez fale consigo também. Feche os seus olhos. Amanhã. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Se você sabe, canta comigo. Ajoelhado, senti os meus pecados e o grande mal que ele me fez, mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não se esquece do pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho do meu Jesus com carinho a minha alma de novo renovar. E agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Só quem lembra, dá glória a Deus aí, aplauda Ele. Entendendo um tempo de gerar na crise. Quem já entendeu que nós estamos passando uma grande crise? Quem já percebeu isso? Crise é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende de como você enxerga. Na verdade, a crise é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. No mundo secular, crise é a maneira que Deus usa para mudar a riqueza de mãos. Toda vez que se instala uma crise, a riqueza muda de mão. Toda vez que uma crise se instala na economia, é porque Deus está mudando as riquezas de mãos. Aqueles que estavam estabilizados, vem a crise e desestabiliza ele, mas um outro que não tinha começa a ganhar com a perda daquele. Então a crise é uma maneira de mudar riqueza de mão. Se você entende isso, quem sabe está na hora da riqueza chegar na sua mão. Amém ou não? Depende de como é que você enxerga. Porque enquanto uns choram, outros vendem máscaras. Há 5 anos atrás, a indústria de máscara de EPI da China estava quebrada. Todas as fábricas estavam quebradas. E a crise veio e eles começaram a ganhar muito dinheiro. Tem gente ganhando muito dinheiro com mídia digital, tem gente ganhando muito dinheiro e se reinventando com tanta coisa que antes não tinha, agora tem. Ganhando dinheiro fazendo frasco para vender gel, álcool em gel. A crise é uma maneira de você despertar novas habilidades que você não tem. A crise tira você da sua zona de conforto. Por isso que as pessoas não gostam de crise, porque a crise mexe com a nossa zona de conforto. E ninguém quer se sentir desconfortável. E na vida espiritual, a crise também é necessária, porque a crise faz nos avaliar certas coisas. A crise, ela nos faz repensar nossas práticas. A crise nos faz rever certos conceitos. E por que nós estamos passando uma grande crise espiritual hoje? Porque
nós estávamos acostumados com a nossa religião de crente, a nossa religião evangélica. E de repente veio a crise e mexeu com tudo isso. E a gente está meio perdido, porque Deus está fazendo coisa nova e a gente quer voltar para o velho. Então dizendo, está tendo uma grande crise na igreja. Não está tendo crise na igreja. Deus está movendo a igreja. Deus está abalando. Deus parou os movimentos para estabelecer os fundamentos. É isso que Deus está fazendo. Não dá para ser o que era antes. E se você quiser fazer isso, se você quiser continuar no velho, você vai sofrer muito. Porque Deus já mudou a rota. Deus já mudou a unção. Já mudou a situação. E esse texto que eu li fala de uma crise que aconteceu em Maria para um milagre chegar. Porque toda crise, ela traz escondido dentro dela um grande milagre. Maria estava com sua vida normal. Ela ia se casar com José. Ela havia feito os convites de casamento. Havia já comprado, já pago a festa do buffet de casamento. Já tinha convidado as meninas que ia fazer a marcha das virgens até a casa da donzela. Estava tudo pronto. Tudo lindo, moça pura, virgem, ia casar com José, um bom rapaz, descendente de Jessé, tudo bonitinho. Toda a programação estava pronta, tudo. E de repente, Deus precisava enviar o seu filho Jesus à terra, e ele precisa de quem? De uma mulher para fazer isso. Irmão, e quando Deus olha para você e fala que eu preciso de você, porque muita gente fala assim, eu quero ser usado por Deus, eu quero que Deus me use. E se Deus te usar você para ser um objeto de escândalo, você quer? Se Deus quiser te usar como um profeta, que vai mandar você ficar pelado para mostrar a vergonha de um povo, você quer? E se Deus mandar você casar com uma prostituta, mostrar a prostituição do seu povo, você quer? E se Deus deixar você cair no pecado, para mostrar através do seu pecado o poder e a graça dele, você quer? Se que Deus usar a sua morte para através do seu sangue derramado numa terra gerar milhares de vidas, você quer? Forte. Maria está lá bonitinha, preparando para casar, virgem donzela. Aparece um anjo. Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Ela falou, que troço é esse? Não fica com medo, Maria. Trouxe uma palavra boa para te dar. Ela falou, qual? Você vai ficar grávida. E vai ter um filho. Ela falou, peraí, o senhor falou que o senhor bateu na casa errada. Eu sou virgem, não conheço homem algum. E é justamente por isso mesmo. Porque o que vai nascer de ti vai ser gerado pelo Espírito Santo. E ele, talvez ela falou para o anjo assim, Senhor, está faltando um pequeno detalhe. Qual que é? Eu estou com um casamento marcado. Eu vou casar. O meu noivo não sabe que eu vou ter um filho. Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Nós estamos estamos em uma comunidade judaica, e aqui mulher que aparece grávida é prostituta e pode morrer apedrejada. Você não entendeu nada ainda. Oi, você está me colocando para morrer. Como é que eu explico que estou grávida, vou morrer apedrejado porque eu sou uma prostituta? Tanto que a Bíblia fala que quando José ficou sabendo da história, a Bíblia fala que José quis fugir. Porque alguém ia falar, pô José, o que você fez com Maria? Ele falou, não fui eu, foi o boto. Tanto Maria como José estavam correndo risco de vida, ela por prostituir, ele por também pegar uma virgem e desonrá-la. Eu vou te dar uma palavra de Deus nessa noite, nessa manhã. Se você quer ser usado por Deus, esquece a sua reputação, Deus vai destruir ela todinha.
A igreja está muito preocupada com reputação. Olha o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer. Irmãos, o mundo está perdido. O mundo não sabe nem o caminho de casa. O mundo não sabe nada, o mundo está todo desorientado. A igreja está preocupada em dar satisfação para o mundo da sua reputação. Olha, o nosso discurso tem que ser ideologicamente correto, porque senão as pessoas podem perseguir a igreja. Que persiga a igreja? Verdade é verdade, isso não vai mudar. Não vai mudar, irmão. Era baixoreando lá base. Não podemos falar em dinheiro, porque sabe como é que é? O mundo fala que a igreja está roubando, que se lasca, o mundo está roubando, porque enquanto nós estamos aqui ofertando, eu comecei essa semana com missionários que estão comprando crianças do leste europeu, vítimas de pedofilia, pagando milhões por crianças virgens, tirando de lá da máfia, para mandar para outros lugares. E nós estamos discutindo aqui qual ofertinha que vamos entregar no culto. Mulheres sendo traficadas para ser escravas sexuais e sendo compradas da máfia, mandadas para outro país, para não morrer com dinheiro de oferta. Nós estamos preocupados com o que o mundo vai falar se nós dermos um bom... As polícias internacionais estão atrás de quadrilhas de pedofilia que estão escondendo crianças em túneis subterrâneos, irmãos, que estão sendo violentadas há 15 anos, 20 anos. Meninas que nasceram bebês há 20 anos que são violentadas. Nós estamos preocupados, o que os outros vão pensar de nós? Vocês estão achando que aquele filminho que vocês assistem na Netflix é só filme? Aquilo é real, irmãos, bem real. E vocês estão vendo agora com a pandemia, que aqueles filminhos que vocês assistiam de uma guerra biológica é real. Saiu uma matéria há poucos dias atrás que já estão sendo preparados soldados biologicamente modificados, super soldados. Vou nem falar o nome do país, que vocês já sabem onde é. Aquele filme que vocês assistiram de Highlander, vocês não têm ideia do que está acontecendo, mas Deus te dá uma notícia boa. No meio dessa crise toda, Deus não está surpreso, Deus está preparando algo. Nada pega Deus de surpresa. Deus tem controle de tudo. Se o diabo está achando que vai pegar Deus de surpresa, prepara, porque Deus está fazendo algo escondido, que quando for revelado, vai arrebentar com isso tudo, porque Deus não é um Deus morto, Ele é vivo e age. Você pode aplaudir Ele por isso? Havia um império dominando naquele lugar e todo mundo achou que Deus havia esquecido o seu povo. Já havia mais de 400 anos que Deus não falava nada. Mas de repente Deus falou, chegou a hora de agir. E eu vou levantar um que vai nascer de ti. E ele vai reinar sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Deus está gerando na crise. Então eu quero te trazer algumas verdades para a gente terminar. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Essa pandemia, irmão, que está acontecendo, a gente nunca viveu isso. Eu sou já um pouco rodado, estou chegando aos meus 50, eu nunca vi isso na minha vida. Uma crise que proibisse a gente ir para a igreja. Uma crise que proibia a gente ser crente. Uma crise que Bruxelas agora vão invadir casa para ver se as pessoas têm casa de banho, porque não pode sequer reunir família para um Natal. Nunca tinha visto isso antes na minha vida. Mas Deus sabia disso tudo, porque Deus não é pego de surpresa por nada. Segunda coisa, Deus não desperdiça nada. No meio da crise Ele consegue gerar algo. Em Gênesis 1 diz a Bíblia que havia trevas sobre a face das águas, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Fala, Deus está se movendo. Há um povo ainda que não se entregou. Há uma igreja remanescente ainda que não se corrompeu. Há uma igreja fiel ainda que não se prostituiu. Ainda existem profetas ainda que não se perderam. Ainda existem pastores ainda que gostam de ovelhas. Ainda existe gente ainda que ama a igreja. Ainda existe uma igreja dentro da igreja.
Toda gestação passa por um tempo de isolamento e de dor. As irmãs que já ficaram grávidas sabem do que eu estou a falar. Eu tenho 2 filhos e acompanhei muito de perto a minha esposa, em todo o pré-natal dela, em tudo, em todas as consultas, eu fui em tudo. E eu sabia que naquele momento, a minha esposa não era mais minha, eu tinha que entregá-la para aquele momento de gestação. Eu tinha que respeitar o tempo dela ser mãe. Eu tinha que esperar o tempo dela amamentar. Eu sempre falo que a gestação é um tempo que os filhos te tiram a mulher e depois te devolvem, você tem que restaurá-la. Então eu tive que entender isso, que eu estava me isolando, porque era um tempo de dor, era um tempo de gestação. Eu vi quando ela teve as dores de parto, eu tive que levá-la no hospital, ela segurando as minhas mãos e sentindo a dor, irmão, que só Deus sabe que o homem sente isso quando fica gripado. E eu vi aquela dor, e eu falei, segura amor, aguenta firme, porque eu já aguentei isso ficando gripado. Fica tranquilo, você vai vencer. E eu senti aquela dor dela ali, ela pegando ali, segurando, me machucando, e a gente no hospital. A dor de um parto. Mas ela estava feliz porque ela sabia que ia gerar um filho. Não existe nada que é gerado sem dor e sem isolamento. Talvez nesse tempo de crise você está buscando um antídoto, está buscando um anestésico para sair da crise. Deus fala, sinta a dor. Sinta a dor, pastores. Sinta a dor de uma igreja quando não vem gente. Sinta a dor de uma igreja quando ninguém quer nada. É preciso sentir essa dor, porque Deus vai gerar novos crentes. Deus vai gerar uma nova igreja. Deus vai gerar um novo povo. Deus vai gerar uma nova dimensão. É preciso sentir essa dor. É preciso sentir a dor de Deus pedir o que era velho e entrar para o tempo do novo. É preciso sentir a dor para entender que Deus vai virar as costas e falar assim, vocês não querem, mas eu estou levantando alguém que quer. Mas nós não queremos sentir a dor, nós gostamos de anestesia para tudo. Eu sou do tempo ainda que a gente ia ao dentista, irmãos, era um negócio diabólico, porque tinha uns negócios assim que vou te contar, era terrível. Uns alicates que era complicado, assim, mais antigo. Hoje não. Hoje o cara vai para o dentista, ele é hipnotizado. Ele acorda, ele já sai, onde eu estava? Quem sou eu? Porque não sente mais nada, irmão. Essa geração nossa não sabe o que é dor. A geração antiga sabe o que é dor. Mas é por isso que a geração antiga ela gerou homens fortes e mulheres fortes. A gente não ficava deprimido, porque bullying. Irmão, na escola. Os bullying a gente não ia para psicólogo. Bullying a gente resolvia no final da sala, lá no final da aula, lá fora, na porrada. Chamava de magrelo no recreio, falava, lá fora eu te pego. Quando falava assim, lá fora eu te pego, a gente sabia. A gente já articulava no recreio, o pessoal falou, vamos pegar lá fora, vamos juntar uma turma aqui, porque lá fora o pau quebrar. Estava resolvido. E no outro dia, estava todo mundo amigo de novo. Hoje em dia o menino vai para terapia, 1 ano de terapia, porque chamou ele de gordo. Eu perdi os nomes que eu tinha, irmão. Pode virar tripa. A gente era treinado a ser forte. Crente, então, irmão, eu sou do tempo que converti, a gente não podia jogar bola, a gente não podia televisão, a gente não podia dormir sem roupa, irmão, que senão o anjo vinha pegar a gente pelado. Vocês lembram disso? A gente podia tomar banho de piscina, irmão, que era pecado. Eu cansei de pedir perdão na ceia, porque eu tomei banho de piscina. Televisão, para ver televisão, era no quarto escondido, dentro do guarda-roupa. Quem é desse tempo? Irmão, disciplina, a gente era disciplinado e se não viesse no culto, era excluído. E sabe qual é a exclusão? Você não pode cantar. A gente brigava para cantar na igreja. A gente fala, pelo amor de Deus, vem tocar na igreja. E a gente não desviou. Hoje em dia, irmão, vem para o culto. Eu estou fraco. Aí Deus manda uma crise dessa para te gerar anticorpos, para você ficar forte, para você entender que é preciso ser diferente. Estamos numa crise agora, o índice de divórcio está enorme, estou terminando. O índice de divórcio está enorme. Sabe por que há muito divórcio acontecendo?
Porque como os casais tinham dificuldade de relacionamento, eles preenchiam o seu tempo com outras atividades. Viagem, trabalho, agenda, ministério, igreja, culto. Pastores e pastoras usando a igreja como fuga do seu casamento. Eu sou muito ocupado com o ministério, com a obra de Deus. Mentira, fugindo do casamento. Aí de repente veio a pandemia, tirou a agenda, tirou o culto, tirou tudo. Aí teve que ir para casa, e quando voltou para casa, ele falou para a mulher, falou, eu sou casado com você? E viu um para o outro e falou assim, não, eu quero divorciar. Estão divorciando, porque a pandemia trouxe tempo de estar junto, e quando começou a juntar, viu que tinha crise. E o índice de divórcio está terrível por causa disso. E na igreja a mesma coisa, a igreja vivia com Jesus um casinho de encontrar de vez em quando, para uma agenda, para um culto, para um louvor, para uma programação, para um evento. Aí de repente tirou tudo, tirou o evento, tirou os congressos, tirou tudo e falou, agora vamos para o quarto. Aí você foi para o quarto, mas falou, Jesus, mas isso é o Senhor? É. Eu não sabia que para ser casado contigo eu tinha que orar em particular. Eu não sabia que para ser casado contigo eu precisava de ter um momento de comunhão. Eu não sabia que para ser casado com o Senhor eu precisava ter um tempo a sós contigo. Eu gosto da igreja, porque lá eu tenho comunhão com os irmãos, mas não tenho comunhão contigo. Aí tem gente que divorciou com Jesus, ele é crente, mas eu não quero muito casamento com Jesus, porque eu descobri que ser crente é muito mais do que eu pensava. E caiu a ficha e descobriu que na verdade era um bom religioso, mas nunca foi convertido. Tem pastor que descobriu que não é pastor. Porque ele achava que pastor ia pregar no próximo culto de domingo. Agora, nessa crise, se ele não for pastor que cheira a ovelha, que liga atrás de ovelha, que visita a ovelha, que preocupa com a ovelha, ele não é pastor. Ele falou, não sei fazer isso, eu sei pregar. Tem crente que não sabe o que é ser crente mais, porque ele achava que ser crente era vir no chá das mulheres, vir no chá das cuecas, no chá dos homens, que ele pensava que ser crente era isso. Aí ele descobriu agora que ser crente não, que ser crente ele tem que estar no quarto, tem que ser fiel a Deus, mesmo não vindo no culto, ele tem que ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, que ele tem que amar a igreja, que ele tem que visitar o outro, que ele tem que ligar para o irmão. Eu falei, não, ser crente assim. Ele descobriu que agora não tem ninguém para empurrar ele. Dá glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Dá glória, irmão. Levanta a mão, irmão. Não tem ninguém para te empurrar. Você vai ter que fazer sozinho. Aí ele fala assim, pastor Paulo, eu quero divorciar com Jesus. Eu não quero ser casado desse jeito. Eu quero ser feliz. Está muito pesado para mim. Não, irmão. Essa crise está gerando uma nova igreja. Um novo relacionamento. Eu sou casado há um bom tempo e eu falo, eu já passei muita crise no casamento, já quis até divorciar. E quando eu olho para trás com a minha esposa, eu falo assim, meu Deus, como essas crises nos fortaleceram. Como a gente hoje maduro. A gente casou, a gente achou que a gente amava, a gente não amava, a gente era apaixonado só. A gente tinha paixão. E paixão é uma coisa e amor é outra, irmão. O Jó falou comigo esse dia, pastor, estou casando. Eu falei, quer você casar para quê? Porque aí eu quero ter mulher. Eu falei, olha, se você quer casar para ter sexo, você esquece. Isso é uma coisa que a gente faz pouco. A gente pensa muito. Você vai aprender no casamento a ter relacionamento. A deitar à noite na cama e ela contar os seus problemas, você conversar com ela. Aí depois que vocês aprenderem a conviver, aí a coisa completa. Porque é uma diferença biológica do homem e da mulher. Porque o homem faz para ficar bem, ela só faz se estiver bem. Aí vocês vão aprender a se conviver. Aí entra em crise, porque é o casalzinho de namorado, que na hora do namoro, que eles deveriam se conhecer, eles estavam assim, nhenhenhé. Aí na hora que casa, que eles deveriam conversar, eles não sabem conversar, porque só ficaram nhenhenhé. E descobre que agora está vendo todo dia, se não tiver a conversa não rola nada. Olha o dando encontro de casal aqui. Vocês vão ver que eu vou ficar sem pregar mais uns 4 meses, né? Mas deixa eu aproveitar mais 5 minutos que me resta. Então essa crise que está acontecendo no meio evangélico agora, de Jesus com nós, é porque Deus falou assim, ó, meu casamento com vocês tem que ser restaurado, nós precisamos ter uma nova aliança.
a gente precisa voltar para o quarto, nós dois, a gente precisa conversar sozinho, a gente precisa ter um tete-a-tete, eu preciso falar quem é você precisa saber quem sou eu. Eu preciso agora conversar contigo, eu preciso agora a gente ter um relacionamento. Eu tirei a igreja, eu tirei os cultos, eu tirei tudo. Não é porque o diabo está tomando conta do mundo, não. O diabo nem sabe que o diabo está tramando para mim. Na verdade, eu fiz tudo isso para restaurar uma nova igreja. Para quando tudo se acabar e a igreja voltar, os cultos vão ser diferentes. Que não vão ser gente de púlpito, nem vão ter gente de plateia. Vai ser gente do quarto, vai ser gente da intimidade, vai ser gente que conversou comigo. Ah, irmão, depois dessa pandemia, você vai ver o que eu vou fazer através da igreja. Vou preparar a igreja para o arrebatamento, porque eu estou tirando a igreja da igreja para ser a minha igreja. Eu vou terminar. Só entende o processo da gestação quem ouve a voz de Deus. José quis fugir, sim ou não? Mas ele foi ouvir a voz? Foge não, fica com ela. E José foi homem pra caramba, irmão. Eu sou fã de São José. Pensa no cara que foi macho, porque ele ficou com a mulher até o fim. Falou, vou assumir a bronca. Quem é meu? Você pegou ou peguei? Eu. Não abandonou. Ficou até o fim com Maria. Sumiu a bronca. Mas não fugiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que Deus se manifesta fazendo algo, a nossa tendência é fugir. Deuteronômio 5 diz a Bíblia que o povo de Israel, quando viu a glória de Deus, eles tiveram o quê? Medo. Eles queriam ouvir Deus falar, e quando Deus começou a falar, ele, trovão, terremoto, que negócio, ele falou, o quê? Nós vamos morrer. Aí diz a Bíblia assim, e eles temendo pela própria vida, disse a Moisés, Moisés, fala com Deus para nós, depois você traz o que Deus falou, porque nós não queremos morrer não. Porque toda vez que você vê a glória de Deus, você vai ter que morrer. Fala para o seu irmão que está do seu lado, irmão, sabe essa vidinha que você está levando? Quando a glória de Deus vier sobre você, você vai morrer. E a gente quer morrer? Aí o Senhor fala assim, quem entrega a sua vida por amor a mim? Ah, meu irmão, você não sabe a vida que eu tenho para você. Então José ouviu a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus não fugiu. Não fuja quando Deus falar, e não fuja quando Deus vem para fazer algo na sua vida. Fique em pé nessa noite, nessa manhã. Você pode falar comigo assim, nós estamos vivendo o melhor tempo da igreja. Fala assim, eu pensei que Deus estava me matando. Na verdade, Deus está me desintoxicando. Nem todo mundo vai aguentar esse tempo. E sabe o que eu fico feliz quando vejo você aqui nesse domingo de manhã, nesse frio aqui de Portugal hoje? Que você faz parte do processo.